segunda-feira, 24 de março. Essa é a nossa segunda edição do dia. Legal. Hoje, a gente separou para você a preparação para a COP30, que Belém vai sediar em novembro de 2025. O Brasil se colocando como um líder global em soluções sustentáveis ao receber essa conferência climática. Né? É enorme, né? Com uma expectativa de cerca de 60 mil participantes, incluindo chefes de Estado, diplomatas, líderes empresariais, representantes da sociedade civil, muita gente. E aí a gente já vê uma baita ambição do Brasil, né? Buscando essa liderança na agenda climática. E a escolha de Belém, né? Bem no coração da Amazônia. Tem um simbolismo muito forte. Com certeza. Mas essa imagem inicial, né? Já esbarra em alguns desafios bem concretos na organização do evento. A gente vê essa ambição, né? Essa vontade de liderar essa agenda climática, mas ao mesmo tempo a gente já vê alguns problemas, principalmente relacionados à exclusão social, né? E problemas ambientais que já estão aparecendo em Belém, né? Conforme a conferência se aproxima. E a gente queria justamente detalhar para você essa diferença entre o discurso, né, da liderança climática e o que a gente está vendo acontecer no local. Porque não basta sediar um evento como esse, né? A gente tem que ver como ele está sendo organizado e quem vai poder participar. Para que as discussões sobre o futuro do nosso planeta sejam, de fato, legítimas, né? E eficazes. Vamos começar entendendo melhor essa situação. A gente separou por tópicos, né? Isso. E a gente começa pela questão da moradia, e que já se mostra um ponto bem crítico. Belém tem uma capacidade de acomodação limitada, né? Em torno de 24 mil leitos. E essa falta de opções, né? Vai gerando uma especulação imobiliária sem precedentes. E os valores que a gente teve isso, né? São assustadores. A gente teve notícias de aluguéis temporários, né? Chegando lá a 2 milhões de reais por 11 dias, né? Durante a conferência. Durante a conferência. É um valor exorbitante, né? É um valor completamente fora da realidade. Totalmente. E aí já surge aquela questão, né? Quem vai poder participar da COP30? Se os custos de hospedagem estão nesse nível, né? O risco de se tornar uma COP da elite, né? É muito alto. E essa expressão tem sido bastante utilizada na COP da elite. E a consequência direta disso, né? Seria a exclusão da sociedade civil, né? Isso. E de delegações de países mais pobres, né? O que prejudica completamente, né? Aquele princípio básico das decisões globais sobre a crise climática serem inclusivas. Porque a participação desses grupos é essencial, né? Muitas vezes eles que trazem as perspectivas mais urgentes, né? As soluções mais inovadoras, né? Baseadas no que eles vivenciam, né? Nos seus territórios. Então a ausência deles enfraqueceria muito a COP30, né? E tem mais, né? Os preços de hospedagem em Belém já estão mais altos do que em cidades que sediaram COPs antes. Como Baku, Dubai, Sharm el-Sheikh. Isso é surpreendente porque o custo de vida em Belém, né? Geralmente é mais baixo, né? A gente vê aí a força dessa especulação imobiliária que está acontecendo, né? E aí a gente fica se questionando se as medidas que estão sendo pensadas vão ser suficientes para resolver esse problema. E falando em medidas, né, parece que a Prefeitura de Belém e o governo estadual estão se movimentando para tentar contornar esses problemas de infraestrutura. Mas algumas das soluções que estão sendo consideradas parecem um tanto improvisadas. É compreensível que se busquem alternativas, né, diante da urgência. Mas isso também gera preocupações, né? Sobre a qualidade dessas soluções, né? E se elas vão ser adequadas para todo mundo. A gente vê exemplos como a ideia de usar escolas, né? Isso. Tendas com ar-condicionado, containers, até barcos. A gente vê essa variedade de alternativas aí, né? Que mostra a dimensão do desafio. E organizações, né? Como o Instituto Climinfo, tem alertado que essas medidas, elas até podem aumentar o número de leitos, né? Mas talvez não garantam condições dignas e acessíveis, né? Tanto para a população local de baixa renda, né? Quanto para quem vier de fora. Exato. E aí, a gente não pode esquecer dos problemas de infraestrutura que já existem em Belém. A gente tem, por exemplo, a questão do saneamento básico, né? Que é bastante precário.
com relatos, inclusive, de esgoto a céu aberto em bairros centrais. É um problema antigo, né? Da região norte. E que contrasta bastante com essa imagem do Brasil na vanguarda das soluções ambientais. Inclusive, o próprio presidente Lula, né, admitiu publicamente, né, as dificuldades que Belém tem para sediar a COP30, né? Sim. Mencionou que são necessários investimentos gigantescos para atender, né, as necessidades do evento. É importante essa fala, né? O governo federal reconhecendo a magnitude dos desafios, né? No entanto, né? Fica a dúvida se esses investimentos vão ser feitos a tempo, né? E se eles vão ser suficientes para atender não só as necessidades da conferência, né? Mas principalmente a da população local. E essa preocupação, né? Se liga diretamente à questão da participação. Porque os ambientalistas temem, né? Que esses custos todos, né? Acabem impedindo a participação de pessoas muito importantes, né? Para o sucesso da COP30. A ausência dessas vozes, né? Pode ter um impacto enorme, né? Das decisões que serão tomadas na conferência, né? Diminuindo a pressão sobre os negociadores oficiais. E talvez levando a compromissos mais fracos, né? Porque, como a gente já falou, né? A diversidade de vozes é fundamental, né? Se os pequenos países do sul global, as organizações da sociedade civil, né? Que trabalham diretamente com as comunidades, né? Representantes dos povos tradicionais, né? Se eles não puderem participar, né? A gente perde muito, né? Perde muito em termos de representatividade, né? De força para cobrar, né? Ações mais concretas. Bom, agora, saindo um pouco da questão específica da organização, né? A gente vai falar um pouco sobre a bioeconomia, né? Que tem sido muito falada em relação à COP30. Ela tem sido apresentada como uma grande aposta, né? Uma prioridade estratégica, né? Com pessoas como Patricia Ellen, né? Defendendo esse potencial de gerar valor ambiental, social e econômico. De fato, né? Os estudos mostram números bastante expressivos, né? As estimativas indicam que a bioeconomia brasileira, né? Poderia gerar entre 40 e 75 bilhões de dólares por ano, né? Já em 2030. Nossa, através, né, do uso sustentável dos nossos recursos naturais. E a gente tem um exemplo concreto desse potencial no setor do cacau, né? O cacau brasileiro, né? Ele tem um alto valor no mercado internacional, né? E existe uma grande oportunidade de aumentar essa produção, né? Usando a agricultura regenerativa e que um reflorestamento com desenvolvimento, né? Das comunidades locais. Isso, a gente vê esse potencial, né? Não só no cacau, né? Mas em outros setores, né? Como biocombustíveis, bioindústria, ecoturismo. E as projeções mostram que se todas essas áreas forem bem exploradas, né? De forma sustentável, a gente pode ter um impacto econômico, né? Total de até 400 bilhões de dólares por ano. É uma visão de futuro animadora, né? Mas, como a gente já discutiu, ela ainda contrasta com a realidade de uma cidade que enfrenta, né? Tantos desafios, né? Para receber um evento dessa magnitude. E essa tensão entre o futuro promissor e as dificuldades, né? Atuais, né? Se manifesta de formas bem simbólicas, né? Como, por exemplo, né? A polêmica construção de uma nova rodovia, né? Numa área de proteção ambiental, né? Para facilitar o acesso aos locais da COP30. Essa obra, né? Gerou muitos protestos de ambientalistas, né? Sim. E a razão é bem clara, né? Ela envolve o desmatamento, né? De parte da floresta amazônica. A contradição aqui é gritante, né? A gente está falando de uma conferência que visa, né? Discutir a proteção ambiental. Mas para que ela aconteça, né? Uma parte do ecossistema, né? Que se quer proteger está sendo destruída. E o impacto dessa construção na população local também é preocupante, né? Com notícias de pessoas de comunidades tradicionais sendo deslocadas, né? O que acaba reforçando as críticas, né? Sobre se Belém realmente foi a melhor escolha como sede. É importante a gente lembrar, né, que as discussões sobre clima e meio ambiente, né, elas não acontecem isoladamente, né? Elas estão ligadas às questões sociais, né? E aos direitos das pessoas que vivem nesses lugares. Falando em discussões globais sobre meio ambiente, né?
vale a pena a gente mencionar, né? Alguns acontecimentos recentes da COP16 da biodiversidade, que aconteceu em Roma em fevereiro desse ano. A COP16, né, trouxe alguns avanços importantes, né, na área da biodiversidade. Principalmente em relação ao financiamento, né? Um dos principais resultados foi a aprovação de mecanismos permanentes de financiamento para proteger a biodiversidade. E o Brasil, né, teve um papel importante nessas negociações, né, representando o grupo dos BRICS e defendendo que esses recursos, né, sejam distribuídos de forma mais justa. No entanto, né, a aprovação desses mecanismos é só o começo, né? Dos países que assinaram o Marco Global da Biodiversidade GUN em Montreal, né? Poucos, né? Apresentaram planos nacionais consistentes para alcançar a meta de proteger 30% do planeta até 2030, sem dinheiro, né? Essas metas ficam no papel. A boa notícia é que na COP16 também foi criado um novo modelo, né? De como esse financiamento para a biodiversidade vai ser administrado, ligado à Convenção sobre Diversidade Biológica. Mais uma vez, né? O Brasil teve um papel fundamental, né? Ajudando a construir um acordo, né? Entre as propostas dos países em desenvolvimento. Outro ponto importante da COP16 foi o progresso na regulamentação de como os benefícios do uso de informações genéticas digitais, né? O chamado DSI, serão compartilhados. E aí entra a proposta do Fundo Cali, né? E é criar um sistema onde as empresas, né, que usam esses recursos genéticos, né, principalmente nos setores de medicamentos e cosméticos, né, contribuam para a conservação. Embora os detalhes de como esse Fundo Cali vai funcionar, né, ainda estejam sendo definidos, né, essa iniciativa pode trazer benefícios importantes para o Brasil, né, já que a gente tem uma mega diversidade, né, e já existem leis sobre como o acesso, né, e o compartilhamento de benefícios devem acontecer. Mas voltando ao COP30, né, e a questão da implementação, né, dos acordos, né, e a credibilidade, né, das conferências climáticas. Como a Patrícia Ellen bem observou, né, muitas vezes a negociação avança muito mais rápido do que a implementação, né, das ações. E essa diferença de ritmo, né, pode prejudicar a confiança no processo como um todo. Esse é um risco real para a COP30, né? Apesar da expectativa, né, de ser a COP da ação, ela pode se tornar a COP da ausência, né? Falta de condições adequadas, né? De acesso para todos. Isso. Participação real das comunidades locais, né? E de compromissos concretos, né? Com a transição justa. E aí a grande pergunta que fica é, será que a importância, né, simbólica de realizar a conferência no coração da Amazônia, né, não vai ser ofuscada por práticas que acabam piorando a desigualdade histórica da região? E aí, né, diante de todos esses desafios, né, o governo federal anunciou a criação de uma plataforma oficial de hospedagem, né, com o objetivo de controlar os preços e aumentar o número de lugares para ficar em Belém. Uma tentativa de responder, né, a essas preocupações com a especulação imobiliária, né? No entanto, muitos ambientalistas ainda estão céticos se essas medidas, né, vão ser realmente efetivas, né? Então, pouco tempo. Apesar, né, de todos os problemas e contradições, né? A COP30 ainda representa uma oportunidade única para o Brasil, né? Ela pode ser um ponto de virada, né? Desde que a gente adote um modelo que não ignore, né, os problemas que já existem em Belém, mas que os coloque como parte fundamental da agenda climática. Porque a discussão sobre justiça ambiental, né, ela não pode se limitar, né, aos países do norte global, né. Ela precisa incluir as pessoas, né, que vivem nas regiões mais afetadas, né, pelas mudanças climáticas. A chance de transformar a COP30, né, num exemplo de como a política e um compromisso real, né, com a sustentabilidade podem andar juntos, né, tá nas escolhas que a gente vai fazer, né, até a realização do evento. Exatamente, né? As decisões que forem tomadas agora, né, nos próximos meses vão ser decisivas, né? Para a gente saber se a COP30 em Belém vai ser um marco positivo, né, na luta contra a crise climática, né? Ou se vai ser mais um evento, né? Com boas intenções, né? Com resultados abaixo do esperado, né? Do necessário. A gente precisa ficar de olho, né? Com certeza. E acompanhar tudo de perto. É isso aí.
Lembramos que o podcast vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados ao meio-dia. Até a próxima. Até a próxima.